E aí pessoal, professor Gessé na voz aqui, o seu professor de ciências. Estamos trabalhando ainda o caderno 1 e já estamos no capítulo 2. Nós estamos bem adiantados. A gente começou falando sobre a qualidade de vida, tá bom? E nessa qualidade de vida a gente viu a questão da saúde, que não envolve apenas estar livre de doenças, mas sim ter diversos aspectos para que a gente possa ter uma vida saudável, né? Como educação, um meio ambiente saudável, a alimentação e por aí vai. E falando de meio ambiente, a gente trabalhou aí a questão do lixo, tá? Só fazendo aí uma revisão do que a gente viu na última aula. A última parte que a gente viu foi sobre os aterros sanitários, tá, galera? Então é bem importante você lembrar dessas questões, tá bom? Que envolvem aterros sanitários, porque lá existe sistema de drenagem, né, de água da chuva, existe um sistema de impermeabilização, que é essa camada que está aqui embaixo, ó, tá bom? Que impede, tá? Essa substância aqui que é formada na decomposição do lixo, ó, o chorume, de ser infiltrada no solo e contaminar o que? Águas subterrâneas. Isso é bem importante que você tenha em mente. A gente sabe que na decomposição do lixo também existe a produção de gases, tá? E esses gases muitas vezes eles são combustíveis que podem explodir. Então existe um sistema de drenagem também de um gásinho conhecido que é o gás metano, né? Pode ser usado aí na geração de energia. A gente vê que o aterro sanitário, diferentemente do lixão que a gente estudou, ele é bastante eficaz. Então isso daí foi o que a gente viu na última aula. E hoje eu quero explicar para vocês que tem uma parte bem legal e interessante aí na página, você já pode acompanhar a partir da página 21, tá bom? A partir da página 21 tem esse quadro explicativo que fala sobre os aterros sanitários, né? Mas só que ele trata de um específico, o aterro controlado, né? São os aterros controlados, tá bom? Ele é uma alternativa intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, tá bom? Mas eu não acho tão legal assim não, porque ele não tem tanta vantagem. Porque o lixo é depositado, né, e ele só é recoberto, ele só é enterrado com terra, tá? Em uma certa área. Não tem sistema de impermeabilização, tá? Não tem coleta de gases e nem de chorume. Então só enterra o lixo, tá ok? Então o material não fica exposto, mas, né, não impede, né, a contaminação do ambiente, a contaminação ambiental. Tranquilo? Uma coisa importante que vocês têm que lembrar aqui é que essa coleta de gases, né, ela é importante, porque se existir um acúmulo de gás, né, abaixo da camada de lixo ali, formar bolsões de gás, ele não conseguir sair para a atmosfera, corre o risco de explosão, tá bom? Corre um sério risco de explosão. E isso já aconteceu, tá? Em algumas cidades, alguns locais de moradia que não são regularizados, que fazem habitações em locais ilegais, normalmente fazem em cima de antigos lixões. E aí, galera, muitas vezes ocorrem explosões nesses locais devido aos bolsões de gás que ficam localizados logo abaixo. Então, falou de aterro controlado, é apenas o lixo sendo recoberto com terra. A melhor alternativa que a gente tem é os aterros sanitários, tá bom? Se sua cidade tem, dê parabéns, porque é a melhor alternativa. Então, hoje eu quero falar ainda sobre a questão do lixo, né, que é uma parte bem legal, que eu vou grifar aqui para vocês, vocês podem acompanhar ainda, galera, tá bom? E aí, na página 21 de vocês, tranquilo? No livro. Então eu vou falar aqui da incineração e o lixo hospitalar. O lixo hospitalar ele é bem complexo, né? Ele é bem complicado, porque do lixo hospitalar existe o quê? Objetos cortantes que são jogados fora, medicamentos, produtos químicos e material biológico. Então, quando você, né, pega todo esse material, você não pode juntar com um lixo comum, tá? Porque existe o quê? Um grande potencial infeccioso. Então, esse lixo ele tem que ser tratado de uma forma especial. E uma das formas que ele era tratado, né, é a incineração. Incineração é simplesmente uma queima, tá? É a queima. O lixo existe a queima, né, a altíssimas temperaturas.
tá? Uma das vantagens, né, desse tipo de processo é reduzir o volume, ó. Reduzir o volume em até 90%. Então, se você tem uma grande quantidade desses objetos, eles são reduzidos, né, a pó, tá? E ficam ali sem ocupar muito volume, tá? Como é num lixão, por exemplo. Então, ele produz calor. Essa queima produz calor e pode ser usado na geração de energia, tá? Então, a gente tem sempre que ser inteligente nessa parte. Toda vez que você tem uma queima de alguma coisa, né, você tem que aproveitar a energia que é liberada, principalmente para a produção de energia elétrica. No futuro vai ter que ser assim, a gente não pode mais desperdiçar energia. Agora a gente vem com os probleminhas que são causados aí, tá? Existe a fumaça, né, que é decorrente da incineração, tá bom? A fumaça que é decorrente da incineração, ela produz gases tóxicos, né? Esses gases tóxicos são perigosos porque possuem partículas de metais pesados que poluem o ar. Se a gente inspirar metal pesado, né, é muito perigoso para o nosso organismo, pode gerar problemas no sistema nervoso, por exemplo. E são muito danosos à saúde, né? Foi um exemplo que eu dei para vocês aqui agora. Então, até recentemente, a incineração era a opção mais empregada para eliminar o lixo hospitalar. Mas hoje em dia ela já não é tão empregada assim. Hoje em dia a gente faz isso aqui, ó, a desinfectação química ou térmica, né? A desinfecção química, tranquilo? Ou térmica, é esse nomezinho aqui, guarda bem ele, tá bom? Desinfecção química ou térmica. Incineração tem suas vantagens, mas não é mais utilizada hoje. Então, nela os resíduos são submetidos a elevadas temperaturas novamente, tá? Elevadas temperaturas e pressão ou irradiação, tá? Por micro-ondas. Tranquilo? Tecnologias que têm desvantagens de não poderem ser usadas em certos produtos e materiais radioativos. De dentro do hospital pode sair material radioativo, como de uma máquina de raio-x, e elas não podem ser queimadas, né? Porque pode gerar um problemazinho maior. Mas hoje existe aí a desinfecção química ou térmica. A desinfecção química, na verdade, né, eles utilizam tratamentos químicos com substâncias químicas específicas para que não ocorra a queima, tá bom? E não exista a liberação de fumaça tóxica. Tranquilo, galera? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a incineração e o lixo hospitalar. Na outra parte aí a gente tem a questão da separação e a reciclagem. Antes do lixo ir para o aterro sanitário, por exemplo, ele precisa ser o quê? Separado, tá? Tem que existir a separação para que ocorra a reciclagem. A reciclagem só ocorre primeiramente, uma das primeiras etapas é a separação do lixo, tá bom, galera? É necessário, né, a união desses dois itens para que ocorra aí o processo de reciclagem de forma efetiva. O que é reciclagem? É você pegar um material e reutilizar ele, tá bom? Em vez dele sofrer decomposição ao longo do tempo, ele vai ser reutilizado para que não possa ser gerado de forma exorbitante. Então ele fala, as garrafas plásticas devem ser descartadas como lixo reciclável, porque nem todo material ele é reciclável, tranquilo? Então existe aqui, ó, o chamado lixo orgânico, que tem no livro de vocês. Eu quero que vocês deem ênfase a essa parte aqui, é bem importante, tá? O que é o lixo orgânico? Muita gente fala, você tem que separar o lixo orgânico. O lixo orgânico é composto de restos de alimentos, principalmente da nossa alimentação, e restos de plantas. Tranquilo? Tudo aquilo que vem da natureza, tudo aquilo que era ser vivo, né? As plantas, vegetais, por aí, é lixo orgânico. Deve ser previamente separado do restante do material, que corresponde ao lixo útil. Ó, tem o lixo útil ou reciclável. Quais são os lixos úteis ou recicláveis? São esses aqui, galera. Ó, compostos de plástico, tá bom? Também temos a questão do vidro, que pode ser reciclável. A gente também tem aqui a questão do papel, metal, galera, né? O metal é bastante reciclável, principalmente os de alumínio, né? A base de alumínio e tudo mais. Então, essa galera aqui é chamada de lixo útil ou reciclável. O lixo orgânico são restos de alimentos e plantas. Tranquilo? Você tem que fazer essa diferenciação básica. Então, existe primeiramente a separação. Você tem que separar o lixo orgânico para que você possa separar depois cada um desses componentes e fazer o processo de reciclagem. Tranquilo? Então, é importante você lembrar que
o lixo útil ou reciclável ele vai se transformar em outros materiais. Agora, o lixo orgânico, existe uma alternativa, que é chamada de compostagem, né? Uma alternativa interessante ao descarte do lixo orgânico é seu uso na compostagem. Mas o que é isso, professor? Processo no qual ele é colocado em um recipiente ou cavidade no solo, mantido úmido e constantemente revolvido, né? Mexido. Você mexe ele ali dentro de um recipiente para permitir a entrada de ar, o que favorece a decomposição, tá? E você também tem que deixar a liberação de gás, e aí o lixo orgânico vai se decompondo e futuramente, tá? Com a ação de fungos e bactérias, tá bom? Minhocas, insetos, por aí vai, a matéria orgânica se converte em nutrientes minerais, se transforma em adubo, tá? Compondo um adubo natural que pode fertilizar hortas e jardins. Eu, por exemplo, adoro a compostagem, né? Um processo que eu uso há bastante tempo em casa. Os restos alimentares, tá? Não são todos, depois eu posso fazer uma aula específica só sobre compostagem pra gente, tranquilo? E explicar como é que se faz e tal. Mas ele é bem legal e ajuda bastante, tá? O nutriente que é formado, o adubo que é formado para fertilizar hortas e jardins é natural e é muito eficiente. Então, para que não me alongar muito mais, vou ficar aqui com a separação do lixo e reciclagem, a parte de compostagem, tranquilo? Então, uma das partes mais interessantes que eu achei, né, dessa aula de hoje foi a parte de compostagem, tá? Lembrem sempre desse processo, como é que ele ocorre. Também a questão do lixo orgânico e lixo reciclável. Também foquem na parte da incineração, suas vantagens, desvantagens e alternativas atuais frente a esses tipos de problemas. Tranquilo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.